Uma boa noite aí aos presentes, aos ouvintes, né? Aos futuros ouvintes. A gente tá começando mais uma edição aí do nosso podcast, vamos chamar assim, dos Três Corvos, né? E antes de mais nada, desculpar aí com o pessoal que tá nos acompanhando pelo YouTube com esse ato tão grande, né? Todos nós muito atarefados, etc. E apesar dessa quarentena aí, dessa situação toda, a gente só conseguiu se reunir e tá gravando agora, né? Então, sejam novamente bem-vindos, né? E na nossa conversa de hoje, a gente vai tratar justamente de um tema que é, é parte, né? Está sendo parte no nível global, né? Seja no Ocidente, seja no Oriente, enfim, da situação cotidiana de cada um, que é a situação da pandemia, né? Do coronavírus, do Covid-19. Então, a gente vai ver hoje visões aí, do ponto de vista astrológico, sobre como entender isso. Mas, como todos já estão sabendo, há uma disputa de narrativas muito grande, né? É fato que a doença de fato existe, ao que parece, né? Apesar de ter pessoas que acham que não, mas no geral a gente pode dizer que a doença existe. Mas há toda uma discussão ideológica, uma guerra de discursos sobre o quão letal é a doença, ou se ela foi, digamos, uma espécie de arma biológica, né? Contra o mundo ocidental especificamente, ou se na verdade é o fato dela ter saído lá de Wuhan, na China, né? Foi um acidente, né? Se o vírus foi ou não foi modificado em laboratório, ou seja, se ele seria natural, né? Do morcego lá, e simplesmente entrou em contato com o ser humano e a partir daí começou o contágio, ou se ele foi manipulado em laboratório e se tornou, né? Se tornou mutante, né? Se tornou mais forte, etc. Teve o seu processo de evolução, digamos assim, acelerado pela intervenção humana. E a partir daí foi liberado, ou foi um acidente, enfim. Há uma série de discussões e uma série de guerras de narrativa, digamos assim. Independente dessa guerra narrativa, é óbvio, né? Isso aí me parece um ponto assente que a China, né? Ela sente, digamos, a sua imagem prejudicada, né? E aí ela tem financiado grupos pelo mundo inteiro, na mídia, etc., no mundo ocidental em geral, para defendê-la, ou pelo menos para tentar diminuir as ligações entre o vírus e a China, né? As ligações de origem, digamos. Isso aí tem acontecido, não me parece ser teoria da conspiração, nem me parece ser um exagero dizer que a China tem um interesse geopolítico, né? É uma das potências, das grandes potências do mundo, que almeja uma fatia do globo, com certeza, né? Está disputando com os Estados Unidos, com a OTAN, né? E de certa forma com a Rússia também, apesar de estarem em uma certa parceria, né? Neste momento. Mas é um dos grandes players globais aí, e que não só projeta suas influências a partir do hard power, né? Da sua crescente modernização das Forças Armadas, da sua Marinha, etc., como de um tempo para cá, em especial com esse Xi Jinping, né, também tem tentado projetar aquilo que o pessoal de relações internacionais chama de soft power, né, que é o poder de influência cultural. É, e é basicamente isso. Então o vírus Covid-19 está aí, né? Estamos todos nós aí trancafiados, né? Em grande parte por causa disso. E a grande questão é justamente o que é que, do ponto de vista astrológico, a gente pode entender sobre isso, né? Porque do ponto de vista comum, você tem essa briga de narrativas aí. Então, gostaria de perguntar a vocês dois aí, né, que são os experts, né, no assunto, o que é que pessoas como leigas como eu podem entender, né, do ponto de vista da astrologia sobre o Covid-19. O que é que vocês me diriam aí? Por que a gente começa? Pelo Alessio. Então, então vamos lá.
né? Alessio, fique à vontade aí, por favor. Quem está nos ouvindo. O mapa astrológico, né, os dados que eu peguei para montar o mapa astrológico dessa análise que eu vou fazer, eu peguei quando a doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, né, na República Popular da China, no dia 1º de dezembro de 2019. Então, o mapa a ser analisado vai ser em cima desses dados, certo? E olhando, depois de montado um mapa e analisando, estudando eles por alguns dias, a gente vê que o ascendente, o signo ascendente, né, do mapa que configura a doença, né, do coronavírus, tem Aquário, signo de Aquário como ascendente, e nós temos uma progressão de peixes vindo com o planeta Netuno. Mas antes de pegar e fazer essa análise, eu quero trazer um trecho de um livro da Kathleen Bird, dos arquétipos do zodíaco, quando estava estudando e analisando o mapa. Eu achei bem interessante esse trecho para fazer o conjunto da análise para ficar mais claro, assim, né? Então ela diz o seguinte, quando nós temos esse ascendente em Aquário com a progressão em Peixes, abre aspas. De a progressão em Peixes, muitos aquarianos não somente se dão conta do seu lado imaginativo, artístico e musical pisciano, mas também se envolvem em escapismos característicos de Peixes, como o alcoolismo e as drogas, escapismo negativo de Netuno. De fevereiro a março, os quais abrange Aquário e Peixes, grande parte do zodíaco egípcio, decorria a estação das enchentes no vale do rio Nilo, cujas torrenciais asseguravam a fertilidade do delta e uma copiosa colheita nos meses subsequentes do ano. Entretanto, nada podia ser plantado até que as águas baixassem, o que acontecia no final de março e início de abril. As pessoas protegiam-se dentro de suas casas enquanto o vento soprava e as águas formavam cascatas e redemoinhos em sua corrida descontrolada para o rio. A estação das enchentes significava o afastamento do trabalho mundano. Então ali a gente já percebe que tem uma energia muito forte, né, que traz esse isolamento social das pessoas até que passe esse período de cheias, de perigo que o Rio Nilo se apresenta nesta época, né? Então, continuando. Nós temos o ascendente em Aquário, que é esse signo, ele representa o ser revolucionário, que quebra padrões, ele é responsável pela formação de grupos, ele defende ideologias, ele tem uma mente aguçada, ele é frio, calculista. E no nosso corpo, ele rege os seios, o útero, o sistema circulatório e fluidos corporais, principalmente o plasma sanguíneo, que também é regido por Urano, que é um dos seus planetas regentes. E a forma como oxigenado o sangue através dos pulmões. E como esse signo é regido por dois planetas, que é Saturno e o Urano, Saturno na astrologia ele é científico, ele é o cientista que faz as pesquisas, as análises, né? E na casa 11, a casa 11 representa a formação de grupos, como o dinheiro que é adquirido através do relacionamento com esses grupos. E a gente tem ali exaltado, o planeta o Saturno está exaltado em Capricórnio. Capricórnio rege os vômitos, a má digestão, a varíola. Além de ser um signo rígido e controlador, tirânico e ditador. Urano, que é outro planeta regente de Aquário,
ele se encontra na casa 9, que é a casa da educação superior, das ciências, da filosofia, do estudo mental profundo, além de ter um tratado com o comércio estrangeiro e grandes negócios. E ele está em Escorpião. E Escorpião rege os órgãos genitais, reprodutores, reto, bexiga, sistema urinário e hormônios. E é o signo da transformação, e ele influencia as mortes também. E como eu falei no início, né, nós também temos a progressão de peixes nessa casa. E peixes ele rege a locomoção, a pele, alergias, intoxicações medicamentosas e os fluidos corporais. E no signo de peixe nós também temos o planeta Netuno, que rege os medicamentos, toxinas, drogas, ideais, os mistérios, analgésicos. E o segundo planeta regente de peixes é Júpiter, que rege os grandes eventos, as viagens, justiça, soberania, filosofia, os grandes negócios, a moralidade e a saúde. E ele está na casa 11, que a casa 11 ela é a formação de grupos, como é administrado e adquirido dinheiro, sob a influência desses grupos. E isso tudo também nós temos ali Sagitário, que é o signo da manipulação de toxinas para combater as doenças e os problemas no sangue, fígados e tumores. O que significa esse monte de planetas e aspectos que eu acabei de mencionar, né? Eu acredito, né, fazendo uma análise fria sobre isso, que o ascendente aquário provavelmente nos mostra que existiu um grupo de cientistas que estava estudando em laboratório e manipulando de forma química essa doença, né? E com ordem e aval do governo. Então, o governo tinha consciência e estava fazendo a supervisão desse grupo de cientistas. E já que nós temos ali, né, Aquário, que ele é o que defende ideologias também, né? Então deixa bem claro que isso estava sendo em prol de uma ideologia revolucionária, com fins bem definidos e calculistas. E nessas pesquisas, né, esses estudos mostravam que essa doença ela ia ter influência sobre o sistema respiratório das pessoas, sobre a forma como o sangue, né, tem complicações em adquirir essa oxigenação, trazendo uma debilitação no corpo humano. E como nós temos ali também Saturno muito forte, ele rege os idosos, as pessoas mais velhas, né? Então eles tinham mais ou menos noção de que essa doença ela ia afetar com certeza esse grupo, né? Que a gente sabe que se tornou o grupo de maior risco, né? Que quando são afetados pela doença eles têm mais problemas. E como Júpiter está em Sagitário, isso também significa que as pessoas que já têm algum tipo de enfermidade ou debilitação de saúde também entrariam nesse grupo de afetados pelo Covid-19. Então, eu acredito, né, vendo essa influência de Aquário, que provavelmente a intenção deles, né, desse grupo de cientistas, com o aval do governo, era realmente de gerar uma arma biológica. Porque Aquário ele é muito frio calculista, ele não faz nada sem ter um plano bem arquitetado antes, né? E além de ter Aquário no ascendente, Aquário ele está cobrindo a maior parte da casa 12. E a casa 12 é a casa que rege os hospitais, os inimigos ocultos, as enfermidades, o sofrimento, os segredos e perigos ocultos, isolamento, prisões e afeto psicológico das pessoas.
E ali em Aquário nós também temos a Lua, que está posicionada na casa 12, que, como falei, a casa 12 também rege o psicológico, né? E a Lua rege as emoções. Então isso mostra a manipulação psicológica que essa doença vai afetar no planeta, no globo, né? Fazendo com que as pessoas tenham muito medo, elas ficam terrorizadas, né, com a letalidade que essa doença pega nesses grupos de risco. E elas acabam tendo medo de adquirir essa doença, o que acaba gerando esse pânico generalizado, né, que a gente está vendo, está fazendo com que os governos impõem esses isolamentos opressores e ditatoriais, né, que faz com que as pessoas fiquem reclusas. Então, e isso, né, como Saturno está ali na casa 11, que é a casa dos grupos, que é a casa dos grandes negócios, das empresas, está Júpiter também, isso vai afetar a, a falência de empresas e a perda de empregos, porque Saturno rege os empreendimentos e os empregos também. Então, as pessoas acabam, devido a esse pânico gerado pela Lua, né, na casa 12, a se retraírem e se recolherem em suas casas e, consequentemente, ocasionando a falência de empresas e perdendo seus empregos. O que acaba também gerando uma perda da renda de modo global no Ocidente. E outro aspecto muito interessante que está acontecendo aqui no mapa da doença é que nós temos Plutão, que é o planeta das transformações, das mortes, das enfermidades. Ele está em Capricórnio, que também é um planeta, é um signo ditador, né, dominador. E eles estão na casa 12, que essa casa, como eu falei, ela rege as doenças, os hospitais, o psicológico. Então, tudo isso mostra um aspecto muito negativo, que a intenção deles ao criar essa arma biológica é o controle social através da doença. Porque Plutão faz essa opressão de ter um controle sobre as massas através da população. E como Urano está em Touro, na casa 2, e Plutão faz uma quadratura sobre Urano, fica ainda mais evidente o controle da população sobre utilizando a doença para manipular a população. E como Urano está na casa 2, que é a casa das posses, de como se adquire os bens, Touro é como se adquire dinheiro, né? E Urano, ele representa a população. Isso demonstra também que reforça, né, a minha análise de cima de Aquário, que as pessoas vão deixar de trabalhar, elas vão ficar reclusas, e isso vai fazer com que elas percam seus empregos. E com isso, as empresas perdem sua mão de obra, muitas delas ficam enfraquecidas, desvalorizadas, ou acabam fechando, porque não tem como arcar com as despesas e as produções, porque se a pessoa perde emprego, não tem renda, não tem como comprar os produtos e os bens que as empresas produzem, né? E ali nesse espaço ali da casa da casa 12, nós temos também Júpiter, que representa a soberania, representa o governo chinês, né? E nós temos Vênus, que ela representa as posses, como se adquire as posses, ela representa as compras que as pessoas fazem, ou melhor, que o governo chinês faz, né? E está em Capricórnio, que é o ditador. E eles estão fazendo um trígono sobre Urano, que está na casa 2, que são as posses das pessoas que estão perdendo
o valor dessas empresas. Então isso deixa muito claro que o governo chinês usou, né, dessa oportunidade da desvalorização de bens que está acontecendo com as empresas do Ocidente, e ela resolveu comprar nessa baixa do mercado no Ocidente, comprar bens, ações, prédios, terrenos, no momento porque ela sabe que essa epidemia uma hora vai passar, e esses bens todos eles vão voltar a ter valor, e o governo vai se enriquecer com isso, né? Então, e para concluir, né, sobre essa minha análise, o que achei bem interessante é que o nó do norte, que é a cobrança desse karma todo, né, desse aspecto negativo que está acontecendo, ele está na casa 5, que é as políticas, as especulações, e ele tem ali preenchendo o signo de câncer, que é o signo de câncer, como a gente sabe, ele é regido pela lua, e a lua ela é manipuladora, melindrosa e egoísta. Então, os governos e os líderes globais, eles vão começar a perceber essa manipulação toda feita pelo terrorismo biológico, psicológico que a China infligiu sobre o Ocidente, né? E quando isso ficar bem claro para esses líderes globais, o Partido Chinês vai começar a sofrer represálias. Ele vai começar a ser questionado porque que ele omitiu tanto tempo para divulgar o problema com a doença, né? Para que os seus parceiros comerciais tomassem alguma atitude e tentassem se precaver melhor, né, contra a doença. E essa negligência da China vai causar muito problema para eles, porque eles vão sentir essa opressão, né, esse pressionamento do Ocidente contra eles muito grande. Então eles vão ser boicotados, provavelmente produtos, empresas, e ele vai perder alguns parceiros comerciais também com isso. Tá? Então, de uma forma bem resumida, eu diria que sobre o mapa do coronavírus é isso que eu tenho para falar por enquanto. Então agora eu vou deixar com a Ana. Ó, interessante. Leitura interessante. Desculpa aí entrar aí, Ana. Então, pelo que você viu aí do mapa, você acha que tem indícios para pelo menos embasar uma noção de que de fato o vírus foi manipulado e que está sendo utilizado como uma ferramenta de desestabilização global, vamos chamar assim. Sim, isso ficou bem claro para mim, né, quando eu fiz a análise do mapa. Eu tentei, né, não ser tão influenciado pelos acontecimentos, né, que a gente está presenciando. Mas, nossa, é muito evidente. Eu pesquisei muito em livros e tudo mais, e é muito descarado, assim, a análise. Não tem como fugir dessa análise, sabe, Marcílio? Ok. Bem, então, vamos lá, Ana. Vamos ver o que é que sobre uma perspectiva védica, né, da astrologia hindu, o que é que a gente vai ver agora. Fica à vontade, Ana. Bom, na astrologia védica, como eu já disse no podcast anterior, os cálculos são feitos pelo método sideral. Então, os signos que vão aparecer no mapa que a gente vai mostrar não são iguais aos que o Alessio mostrou. Nesse mapa da China, o ascendente é Capricórnio e quando foi diagnosticado o primeiro caso, no início de dezembro, já havia na casa 12 da China, no signo de Sagitário, um acúmulo muito grande de planetas. Plutão, Saturno, Júpiter, o Sol e o Ketu, que é o nódulo sul da Lua. Todos eles já estavam juntos na casa 12
que é uma casa de isolamento, prisão, hospital. Principalmente é uma casa onde tudo se dissolve, onde tudo se dilui, inclusive corpo físico. Então também é uma casa de morte. E o Júpiter natal da China fica nessa casa, porque fica no finalzinho de Sagitário. Fica no final do signo de Sagitário. Quando ocorreu o eclipse do dia 26 de dezembro, Mercúrio e a Lua também tinham entrado na casa 12. Então, um acúmulo de planetas aí na casa do isolamento, dos hospitais e da morte era muito grande. Um eclipse, basicamente, é quando se apaga do céu o Sol e a Lua, um dos dois, né? Depende porque existe eclipse solar e eclipse lunar. Nesse caso, apagou-se no céu os planetas de Mercúrio, a Lua, o Sol e Júpiter. E eles passaram quase o mês inteiro apagados. Como o Júpiter natal da China fica nesse mesmo signo, Sagitário, ela estava passando pelo seu retorno de Júpiter. E o retorno de Júpiter foi eclipsado também. E como ele é o maior benéfico, nós tivemos o maior benéfico da China eclipsado. Nós tivemos o Sol, que é um planeta de cura, eclipsado. Nós tivemos Mercúrio eclipsado lá, que fala da capacidade de raciocínio, de concatenar ideias e principalmente de se comunicar. E os únicos planetas dentro dessa casa que não ficaram eclipsados, que não foram apagados no céu, foram Saturno e Plutão, que são, respectivamente, o planeta ceifador da idade, da velhice, e o planeta da morte. Então, o que se concatenou no céu neste dia, o que se previu neste eclipse, é que a China estava passando e passaria por todo esse ano que nós vamos ver até, no mínimo, até o próximo eclipse em junho de 2020 agora. Até lá, a China vai ter sérios problemas com saúde pública, com hospitais, com isolamento e com prisão. A casa 2 também é uma casa de prisão. As pessoas estão presas na China. A gente presa mesmo, proibida de sair lá. E envolve morte. Muita gente está morrendo lá. Tenho certeza que está morrendo muito, 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 muito mais do que a gente está sabendo. Principalmente idosos, por causa de Saturno aqui em conjunção próxima de Plutão. Mas está morrendo muita gente de uma maneira geral. No dia do eclipse, a casa 1, que é onde Lua, o acidente de Capricórnio, estava com o trânsito de Vênus. Então foi uma ocasião em que eles aproveitaram para expandir os recursos deles. Eles e quem mais conseguiu prever o porvir começaram a investir em bolsa de valores e a comprar tudo que podiam, commodities possível. Marte, planeta muito importante na sua ocasião, estava a 12 casas de Sagitário. Marte estava em Escorpião. O que significa você ter Marte a 12 casas de lugar? Significa que você tem um inimigo nas suas costas, porque o número 12, o número da casa 12, também significa inimigos ocultos, é aquilo que você não consegue ver. Então, neste eclipse também estava previsto um ataque oculto. Nesse eclipse se previa, não só para a China, mas para o mundo inteiro, um ataque. E o signo de Escorpião é o signo da morte, né? O Brihat Parashara, a obra dele, inclusive, ele caracteriza o signo de Escorpião como uma das coisas que ele fala é um poema, né? Uma das coisas que o signo de Escorpião se refere também a animais que gostam de habitar buracos escuros, como, por exemplo, morcegos. E Marte aqui nessa posição, ele indica que esse planeta veio trazer um ataque inesperado
para o mundo inteiro, mas possivelmente para a China também. É possível que a China também tenha sido pega de surpresa com o vazamento desse vírus. Embora eu também acho que ele foi feito em laboratório, por causa desse acúmulo de planetas na casa 12. É bem provável que ele tenha sido feito em laboratório, sim. Em Escorpião, no mapa natal da China, para saber a diferença, os planetas dentro do círculo que estão em preto são os planetas do mapa natal da China, e os que estão em verde do lado de fora são os do trânsito. No trânsito, Marte estava indo por cima do planeta Quiron. Quiron natal da China fica no signo de Escorpião. Então, era um ataque de doença sobre a China também. E na casa 3, é onde fica o nódulo norte natal da China, está havendo um trânsito de Quiron também. E Quiron vai permanecer aí por alguns anos. Eles vão permanecer sofrendo com essa doença por alguns anos ainda. Na casa 6, China, que é casa de doenças, de inimigos, é uma casa dos Tana, é uma casa amaldiçoada, digamos assim. Eles têm Urano natal, e sobre Urano natal, quase que em conjunção exata, estava o nódulo norte, que é Uraho, a cabeça do dragão, e que estava no signo de Gêmeos, em cima do nakshatra de Ardra, que é um nakshatra de doença. É um nakshatra trágico, que fala de decapitação, que fala de queda de líderes, e sobre o planeta de Urano. Vejam bem que é um planeta revolucionário. E por ser no signo de Gêmeos, dentro desse nakshatra, nesses graus específicos, a gente sempre lida com poluição atmosférica também. E com doenças. Esse nakshatra fala especificamente disso, de doença, de morte, de revolução, de decapitação. Que é um nakshatra, desculpa, que no mito védico, Rudra decapita o próprio, ele mata o próprio. Então, esse Axis, Rahu em Ardra e o Ketu em Mula no signo de Sagitário, é um Axis que fala muito de tragédia, de mortes, assim, em larga escala. E essa configuração, infelizmente, previu-se para começar na China, mas é para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro sofrer com essa doença. O último detalhe é, em relação a Uraho, Marte ocupa 6 casas de distância. Uraho está em Gêmeos, então de Gêmeos até Escorpião são 6 de distância. E 6, mais uma vez, como eu já expliquei, o número da casa da doença e dos inimigos. Então, o que eu posso dizer em relação à China é, não sei se eles liberaram, se o governo da China ou se alguém no laboratório, quem quer que seja, não sei se foi liberado esse vírus propositalmente. Não posso afirmar isso com o que eu vejo aqui. Mas eu acredito que ele foi sim feito em laboratório, e eu acredito que depois que ele vazou e que começou a haver esse surto da doença, como o Mercúrio estava eclipsado, eles aproveitaram propositalmente a situação para não comunicar a ninguém, nem dentro do próprio país, nem deixar as próprias pessoas na China saberem, muito menos ao resto do mundo, o que estava se passando, e aproveitaram a situação para tentar tirar vantagem sobre ela. Deixaram as pessoas continuarem circulando da China para outros países, para levar o vírus para outros países. E dando que deu, tornou-se uma pandemia mundial. Na minha visão, é assim que aconteceu. É um ataque biológico. Não posso dizer que foi um ataque totalmente premeditado. Eu não posso dizer isso. Mas eu vejo, sim, um ataque biológico. É isso que eu tenho para dizer sobre esse mapa. É interessante, então. É interessante que, sob a perspectiva védica, né, do que eu entendi, realmente não teria como identificar, digamos, o aspecto proposital no primeiro momento, claro, né?
É proposital na medida em que se foi manipulado, né? Se o ser humano acelerou o processo de mutação do vírus, né? Já é artificial, já é uma manipulação, claro. Não E estava bem envolve. intencionado, né? Exato, exato. Já fez pensando bobagem. E isso não dá para identificar se não, eles fizeram com o intuito Alessio, de... Oi? Tá no ouvindo? meu conhecimento não dá. Eu não estou dizendo que dentro dos conhecimentos da astrologia védica não se pode dizer. Talvez se possa e eu é que não saiba. Eu tô falando dentro dos Não, meus conhecimentos, eu não posso afirmar. não, eu só queria deixar claro porque não dá para afirmar isso, porque como aqui no mapa deles, né, só para dar uma reforçada, a gente tem Netuno fazendo um trígono com Mercúrio, e Mercúrio tá em Escorpião na casa 9. Então a gente sabe que Netuno, ele cria aquela ilusão, ele oculta a verdade das pessoas, né? Que ele tenta ocultar a cagada feita, vamos dizer, né? O erro que ele cometeu das pessoas, e para tentar, tipo, não, nós estamos, tá tudo sob controle, talvez por isso que a China omitiu por tanto tempo que aconteceu essa tragédia lá e acabou indo para o mundo todo, porque eles não admitiram que cometeram esse erro e o erro acabou se espalhando pelo mundo todo, né? Então, é o que eu acho também. Eles não quiseram admitir que um erro dessa magnitude ocorreu no laboratório deles e que havia esse risco. Eles tentaram só para dentro do próprio país, em Wuhan, e quando viram que não davam, eu acho que eles aproveitaram a situação. Já que vazou, então agora vai. Então agora é guerra biológica mesmo. Sim. Mas assim, uma coisa que fica bem clara, eles estavam realmente manipulando esse vírus em laboratório, assim, né? Pelo menos aqui pelo mapa, né? Deixa bem claro isso. Agora, se realmente essa liberação foi intencional, não dá para afirmar. Eu, pelo menos, não consigo afirmar dessa forma. É interessante. Então, aí pelo menos tem essa confluência aí, né? Em ambos os casos, dá pra gente entender que se não houve uma liberação intencional, pelo menos houve, maquiavelicamente falando, uma vez que o vírus foi liberado, a sua transformação, a sua instrumentalização em ferramenta de dissuasão, né? Sim. De controle, na verdade, né? Interno, né? Se viu como uma desculpa perfeita para reforçar os mecanismos de controle interno. E é interessante notar, e o ouvinte aí pode conferir, né? Que no primeiro momento, justamente a celebração do Ano Novo Chinês, né? Que é um ano lunar lá e tal. Acho que aconteceu no finalzinho de janeiro, eu acho que foi o comecinho de fevereiro, não me recordo. Mas em tese só veio de fato, digamos, proibir o trânsito de pessoas depois que o negócio já tinha transitado, digamos assim, né? Foi depois desse evento, né? Pois é. Então teve esse detalhe. Sem contar justamente que o final do ano, né? E essa época do Ano Novo Chinês, do Ano Novo lunar deles lá, é a época que tradicionalmente há o maior fluxo de chineses pelo mundo afora, né? Então, coincidentemente ou não, tinha um colega nosso, um amigo meu, na verdade, tinha ido visitar tava nos States, né? Tinha ido visitar. E uma das coisas que ele disse lá em janeiro era que impressionado pela quantidade de chineses, né? Visitando a Disney, por exemplo. Então, tem esse detalhe. O maior fluxo, né? O maior dos fluxos temporários de pessoas no mundo inteiro é a dos chineses durante esse período. Por isso, o ouvinte, caso desconfie, pode procurar aí para ver se é verdade, se esse maior fluxo de chineses. E como a gente colocou, né, o governo chinês, nesse sentido, ele é esperto. Uma vez que isso aconteceu, fazer o quê? Coincidentemente, e aí, claro, né, para quem gosta da conspiração, isso não é coincidência, né? Mas coincidentemente, deixar esse fluxo de pessoas, especialmente quando havia já uma indicação de que houve um problema ali, um potencial problema
uma doença perigosa ter escapado, digamos assim, né? Coincidiu com um momento de maior tensão entre Estados Unidos e China, em termos da disputa comercial, né? Envolve Huawei, 5G, entre tantas e tantas outras coisas, e que envolve uma coisa que não aparece tanto nos noticiários, só aparece essa história aí da Huawei e 5G, mas que é o fato dos chineses serem o maior consumidor de soja do mundo, né? E os chineses não conseguem, eles não têm soja suficiente para alimentar a sua própria população. Eles precisam comprar soja dos maiores produtores. E quem é o maior produtor de soja do mundo? Estados Unidos e Brasil, né? Então, há uma treta gigantesca aí, né? Principalmente com os Estados Unidos, né? E com o Brasil também, no certo sentido, porque com a mudança de governo, a postura do Brasil em relação à China se tornou, aos olhos chineses, menos previsível, né? Menos fácil, digamos assim, e menos previsível. Então, no final das contas, tem uma briga comercial muito séria, né? Acontecendo entre China e Estados Unidos. Esse é um outro fator também que chama a atenção. Bem, mas é isso. Eu acho que, pelo menos o que eu tinha a considerar, é isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Já que você tocou nesse ponto, eu vou comentar. Como eu falei, o Uraho, a cabeça do dragão, tá em cima do Urano na casa 6, que é a casa dos inimigos, né, da China. E no signo de Gêmeos, que é um signo de comércio também. E, na minha opinião, essa situação toda com o coronavírus tendo escapado de lá vai se virar contra a China de um jeito bem complicado, bem ruim para eles, porque o Uraho expande tudo, né? O Uraho tá expandindo os inimigos deles, tá aumentando a quantidade de inimigos, tá descendo a quantidade de inimigos, e por uma questão bem básica, que é Saturno acaba de entrar em Capricórnio há poucos meses atrás e tá sobre a lua natal da China, que é um dos piores trânsitos que existem, tanto na vida de um ser humano quanto para um mapa geopolítico. Saturno, em conjunção com a Lua, é pesado. Traz todo tipo de dificuldades. E no signo de Capricórnio traz dificuldades principalmente econômicas e desestabilização no governo. Para completar, Plutão também já está lá em Capricórnio. Isso aí mostra Então, o quanto eles vão ser responsabilizados, né? Porque Saturno, ele cobra o que é devido dele, né? Saturno é o maior cobrador mesmo, ele cobra tudo. Tudo que você deixou de fazer, tudo que você fez de errado, quando Saturno entra naquele trânsito, você vai pagar. E Plutão gosta de desfazer as coisas, né? Ele dissolve, ele dilui, ele mata. Então, durante esse trânsito todo sobre Capricórnio, vai durar cerca de 2 anos. Vai ser a pior fase para a China, para o governo chinês especificamente, que é sobre o signo de Capricórnio, e para a economia deles. E não vai melhorar até 2024, ainda vai estar complicado, porque Saturno ainda vai estar transitando sobre Aquário. Então ainda é a formação do Sadesat da China. Até 2024, muita coisa ruim para eles vai acontecer, inclusive pode acontecer revolução lá dentro, continuar havendo rebeliões, revoltas. E é possível até que haja uma queda de governo na China. No mínimo que eles tenham que mudar os líderes do governo. No mínimo, isso vai acontecer lá. É interessante, né? A gente sabe que pelo menos o movimento de estabilização mais forte que existe lá é no caso de Hong Kong, né? Então, houve justamente, também foi tava havendo um crescendo, né? Na verdade, Sim. por todo 2019, mas especialmente depois do segundo semestre, né? Durante o segundo semestre, na verdade, houve um crescendo de tensões cada vez maiores. E justamente Que o foi quando interrompimento Uraho foi. entrou em Gêmeos. Foi quando Uraho entrou em Gêmeos, que entrou na casa dos inimigos e a casa onde tem Urano, um inimigo revolucionário, foi que começou a desestabilização em Hong Kong. E Taiwan também está começando a se rebelar contra a China, né? Porque o problema maior com a China aconteceu quando Taiwan divulgou aqueles e-mails
de que a China sabia que havia um vazamento, né, um erro acontecido num dos laboratórios e a China até agora está negando, né? E outro ponto é os Estados Unidos apoiando a independência lá da outra província lá da China, que é lá do Dalai Lama, o Nepal, é isso, Sim, né? do Tibete, né? Tibete, exatamente. A questão do Tibete, exato. Não, de fato, você tem Taiwan, né, que meio que segue um caminho parecido com Hong Kong, mas não há uma situação de deflagração como está em Hong Kong. Hong Kong não está aparecendo na mídia, talvez, né, na grande mídia, mas nos canais alternativos vai ver que está tendo ainda protesto quase todo final de semana. A galera tá indo e gente sendo presa e assim vai. Então tá rolando Sim. ainda. E no caso de Taiwan não tá nesse nível, mas há sim, por parte da comunidade política mesmo, né? É uma organização muito forte, de certa forma, uma oposição ao imperialismo chinês. É claro, e há a questão da disputa do mar da China, né? Essa semana teve um outro crescendo ali também. Enfim, eu penso que mesmo dentro da China já há a percepção de que uma guerra com os Estados Unidos, né, de certa forma, tende a ser inevitável, é uma questão de tempo, né? Eu acho que já há essa percepção, é bom lembrar, inclusive, ao ouvinte, que o governo chinês é comunismo velha guarda, né? Não é o PSOL, não, né? Não. Então, assim, tem uma elite militarizada muito forte no governo, né? E a galera tem, sim, uma mentalidade, digamos, voltada para aspectos muito pouco preocupados com, sei lá, banheiros unissex, né? Então, o modo como o governo chinês, né, e o regime chinês enxerga a situação, no meu ver, é de uma maneira estratégica, né? De uma maneira similar ao que a Rússia fazia na época da União Soviética, né? Acho que é a melhor comparação que a gente poderia ter. O que a gente deve esperar da China é mais ou menos o que se via, né, de uma maneira sofisticada, melhorada, né, na União Soviética, em termos de desinformação, né, campanha e financiamento de desinformação, desestabilização dos seus inimigos estratégicos, projeção de poder duro, né, do hard power e do soft power, enfim, é isso aí, né? Eu tava, Enfim. eu tava vendo essa semana também, acho que na BBC, se eu não me engano, um artigo na BBC bem interessante, de que a China só vai ajudar os países com respiradores e EPIs, né? Se esses países se comprometerem além de comprar, né, os produtos da China, ela só vai ajudar também se esses países implantarem o 5G da Huawei nos seus países. E aí, ao final desse artigo da BBC, ele mostra, né, um artigo da inteligência norte-americana, como esse 5G, na realidade, essa tecnologia ela não existe, ela é ilusória, porque a maior parte da banda, né, que seria da 5G, os 5 mega a mais para fazer 5G, né, ele serve para mandar as informações do teu celular ou do teu equipamento que está conectado à tua rede de computadores, né, rede Wi-Fi, para a central do Partido Comunista Chinês, que já está previsto na Constituição da China que toda informação administrada por alguma empresa ligada ao Partido Comunista Chinês, o partido ele tem total autonomia sobre as informações que são manipuladas ou transmitidas através dessa tecnologia, que é também um dos problemas que o Brasil está enfrentando com os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos ainda não liberou totalmente aquela aliança que eles fizeram com o exército norte-americano, para esperar até que ponto o Brasil vai ou não implantar o 5G aqui. Além disso, eu não sei exatamente desse caso, mas eu sei que a China não respeita a lei de patentes, né, digamos assim. Não. Inclusive, há Sim, o entendimento da China é relativamente simples, né? Se o produto está sendo feito lá, o produto é deles. Eles não precisam observar
exatamente a lei de patentes, né? Então, Não, eles não essa respeitam. lenda que os produtos da Huawei, né, os celulares da Huawei são até melhores do que o da Apple, que são produzidos na China, né? E eu não duvido porque é como não há garantia, digamos, em termos estritos de que o governo tenha beneficiado por espionagem industrial que se aperfeiçoe, por exemplo, o hardware, né? E mesmo algo do software de um produto como o Apple, né? Então, basicamente, o que é feito lá não é feito respeitando patente, nada desse tipo. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Isso já é assim desde os anos 90. E claro que antes, se nos anos 90 e até o começo de 2000, o produto da China era sinônimo de ser ruim, né? E alguns ainda são, né? Mas ao longo de 15, 20 anos aí, isso tem mudado consideravelmente. A China tem agido de maneira inteligente, essa é a palavra, gostemos nós ou não, a gente é prejudicado, claro, mas eles estão fazendo o que tem que ser feito na perspectiva deles. Então, mesmo em algumas indústrias assim, nas quais eles eram fracos e ruins, como por exemplo veículos, né? Eles saíram contratando profissionais de diversos lugares. Eu tenho um caso na família de gente que foi para lá, né? Voltou já faz um tempo, mas que é um profissional dessa área, que trabalhou em grandes empresas, né? E que foi contratado. A China pagou uma grana para ir para lá, não só ele, pessoas de vários lugares, para projetarem carros de maneira para melhorar a indústria chinesa. Então, a China não faz isso somente com a indústria automotiva, né? Ela faz isso com todas as outras indústrias que ela considera estratégicas. E aí, como a gente colocou, né? Existe, apesar disso, a China pode se dizer autossuficiente em determinados bens de consumo, né? E algumas coisas de tecnologia, mas a China tem um grande calcanhar, que é como alimentar 1 bilhão e cacetada pessoas, né? Ela não tem 1 bilhão e terra para isso. 400 milhões. Pois é, ela não tem Muita espaço gente. físico para isso. Esse familiar meu que passou um tempo lá, ele disse que ficava besta, né? Porque não havia, nas cidades em que ele frequentou, né? Salvo os centros históricos e outras coisas, mas não havia espaço vazio, terreno baldio numa cidade, né? A galera tava plantando coisa para comer, entendeu? Então, assim, não havia isso, né? Tudo era ocupado a produção de comida, tudo é para produzir, 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 produzir. Então, você tem esse aspecto, né? Há esse problema que a China precisa resolver. Bem, pessoal, eu tô satisfeito, eu acho que, pelo menos pelo que foi conversado aí, dá para entender que da perspectiva das leituras que vocês fizeram, a partir dos pressupostos que vocês assumiram, é razoável considerar que, por mais que a China não tenha deliberadamente lançado o vírus, mas há motivo sim para pensar que ela, pelo menos, o modificou em laboratório. E, uma vez que foi lançado, ela está utilizando isso de maneira maquiavélica, né? De maneira a seu favor, né? Não é isso? Sim. Pois é, então. Não é isso, Bem Alessio? Sim, é isso mesmo. Concordo. Pois é, né? Ela disse sim, aí ficou aquela pausa dramática esperando a Alessio. Eu acho Eu que o meu esperando o Alessio microfone. dizer sim Não. também. Eu Fala falei, sim, mas acho que o Alessio. meu microfone não captou o som. Beleza. Bem, então, se vocês tiverem mais algo a falar, mas eu mesmo estou satisfeito, eu vou parando por aqui. Eu também. Acho que por hoje tá bom já. Tá bom então. Agradecer ao ouvinte aí, né? Os ouvintes futuros aí que tiverem ficado até o final. Espero que seja útil e Só, claro. desculpa interromper, Marcílio. Só falar para Certo? os ouvintes que a gente não esqueceu do compromisso de falar do mapa da União Europeia, não. A gente só resolveu falar dessa questão da China e do Covid-19 porque é mais urgente. Mas nós não esquecemos e vamos fazer ainda o podcast sobre o mapa da União Europeia. Isso, e até porque ele vai impactar também nessa leitura depois da União Europeia, né? Exato. Na verdade, na atual circunstância, né?
E aí talvez até por não haver, a gente não ter feito podcast, mas a gente tinha conversado antes, né? Sobre a situação toda em torno do eclipse que aconteceu lá no dia 26 de dezembro, e tal. A Ana citou aqui. Eu me lembro que na época, né, tanto o Alex quanto a Ana já tinham previsto que haveria alguma coisa ali acontecendo na, na, na China, naquela parte do Oriente. Uhum. Como em janeiro, ou melhor, desculpa, como no começo de dezembro, havia uma crescente de tensão entre Paquistão e Índia, né? A gente achava até que seria a guerra que de fato eclodiria entre China e Paquistão ali, né? Uhum. E aí terminou, na verdade, sendo outra coisa, terminou sendo o vírus, né? O vírus, exatamente. Pois é, né? Então, A tem gente também apostava numa possibilidade de terrorismo islâmico, Ah, sim, porque, sim, sim. porque tem alguns países como o Irã e os Estados Unidos que Uhum. têm algumas similaridades, algumas particularidades no mapa deles, que, em geral, sempre que ocorre esse eclipse em Ardra e em Mula, geralmente acontecem problemas vinculados à violência religiosa nesses países. Inclusive, o 11 de setembro foi num eclipse bem semelhante. De 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Então, por isso a gente Pois é. não estava focado. Mas alguns astrólogos eu vi falando que havia possibilidade de doença. Eles falaram que havia possibilidade de doença, sim, mas acho que ninguém imaginou que fosse ser dessa magnitude. Todo mundo estava mais achando que o problema que esse eclipse ia trazer ia ser guerra e possivelmente guerra em função de ataque terrorista e Uhum. com fundo religioso, né? No fim das contas, foi o oposto É, dessa vez, foi doença. E mesmo porque nessa época ali estava chegando o inverno, então para eles, talvez eles podiam estar achando que se fosse uma gripe mais severa, coisa assim, né? Ninguém Uhum. nunca imaginou que ia ser uma arma biológica dessa magnitude, né? É, a gente sabia que ia dar um conflito, né? Que a gente ia no céu configurações de guerra, mas a gente não imaginou que fosse ataque biológico. então. Pois é. Então, só trazendo à tona aí algo que já tinha sido discutido bem antes, né? Já faz um tempo, mas que, como não foi publicizado, a gente não tava com podcast na época, nada. Então, só fazendo esse resgate. E é isso, né? Depois a gente vai ver se reunir para comentar a situação da União Europeia. E como vocês colocaram, era inescapável a situação do Covid-19. Tá afetando a União Europeia, tá afetando a gente aqui no BR, né? Aqui no Brasil a situação tá Pois muito doida também. Então, enfim, é isso aí. Por mim, né? Eu agradeço aí os ouvintes, né? E, e até a próxima. Boa noite a todos e muito legal esse papo de hoje. Boa noite e muito obrigada.